E mais uma vez a seca na Amazônia passa a ser um problema muito sério para as comunidades locais e para toda a agricultura no Brasil. Vamos entender um pouco quais são as causas e os efeitos, principalmente na agricultura. Quando falamos em períodos úmidos, períodos secos, temos que entender que existe uma sazonalidade já muito bem conhecida, que tem a ver justamente com questões astronômicas, o verão, o inverno, a primavera. Aqui no Brasil nós temos, geralmente, o verão mais quente, úmido, o inverno mais frio e seco, e também os regimes hídricos também dependem muito dessa sazonalidade. No norte do Brasil, na região da Bacia Amazônica, nós temos o período mais seco, começando entre agosto e setembro, isso por conta da migração da zona de convergência intertropical, que é uma área que circunda todo o planeta na região equatorial, que é responsável pelo fluxo e pela integração de muita umidade. Aqui no mapa nós podemos ver que durante o verão, que é a linha vermelha, nós temos as ECT mais ao sul, pegando justamente a região amazônica e trazendo uma influência muito positiva em termos de regime hídrico para o Brasil. Já durante o inverno, que é a linha amarela, nós podemos ver que as ECT ela migra mais para o hemisfério norte. Então, normalmente nós temos sim uma redução das chuvas a partir de agosto e setembro. O que está acontecendo, não só neste ano de 2024, mas em outros anos, é que a seca tem começado já antecipadamente, trazendo inúmeras consequências para a agricultura, para questões econômicas e sociais. Um motivo que nós temos que também levar em consideração, o fato de nós termos essa antecipação do período seco, é a questão do desmatamento. Nós temos visto aí, ano após ano, uma redução da área verde da bacia amazônica, da floresta amazônica, e menos árvores, nós temos menos evapotranspiração, menos umidade e, consequentemente, menos chuva para a região. Além disso, questões climáticas globais, como nós estamos percebendo nos últimos anos, as últimas décadas, têm trazido inúmeras variações. Os padrões que nós conhecemos na bibliografia, nos livros didáticos, estão de fato mudando. Isso também faz com que alterações no clima, de forma global, tragam impactos no regime de chuvas aqui na região norte do Brasil. E quem pensa que as chuvas diminuindo na região norte influenciam apenas localmente está muito enganado. Você, produtor da região sul, sudeste, centro-oeste e mesmo do nordeste, é muito impactado por esta mudança de regime de chuvas, principalmente uma condição mais seca na região amazônica. Isso porque a região amazônica ele é o grande influenciador de umidade. Quem nunca ouviu falar dos chamados rios voadores que trazem toda aquela umidade da região amazônica, proporcionando um regime de chuva favorável para as culturas no sul, sudeste, centro-oeste. Então, se eu tenho essa redução da umidade no norte do Brasil, automaticamente as culturas em outras regiões também acabam sendo muito prejudicadas. E uma outra consequência muito comum nesta época do ano é o fato de nós termos menos chuva no norte do Brasil, consequentemente uma condição mais favorável para o aumento de queimadas. Ano a ano nós estamos percebendo um aumento gradativo no número de focos de queimada, e o fato de nós termos essa situação de seca mais persistente, mais intensa e mais frequente, isso tem proporcionado um aumento muito significativo no número de queimadas no Brasil. E o que os modelos estão mostrando com relação às projeções de chuva para os próximos meses, principalmente neste inverno e comecinho de primavera? Nós trouxemos aqui 3 mapas que mostram a anomalia de chuva prevista para julho, que é esse mapa aqui, agosto e também setembro. Notem que os 3 mapas mostram, de forma geral, anomalias negativas de chuva. Então, o que os modelos estão indicando é que, apesar do fenômeno Laninha já muito próximo de ter início, nós vamos continuar com esse processo de menos chuva na região norte do Brasil e impactando também o regime de chuvas nas demais regiões. E quais os impactos para as culturas da região norte do Brasil? Nós temos culturas muito importantes na região norte do Brasil que representam uma parcela significativa das produções, como por exemplo o cacau, como por exemplo o açaí, como por exemplo a castanha do Pará e outras que estão crescendo. A questão, por exemplo, da pecuária, que ano após ano tem crescido bastante, sem falar na pesca, que é fundamental para as comunidades ribeirinhas que dependem dessa cultura. E quando nós temos níveis dos rios mais baixos, consequentemente nós trazemos um impacto muito negativo também para a pesca das comunidades. De forma geral, nós podemos esperar sim esse decorrer de inverno com temperaturas muito altas nessa região, trazendo também como consequência essa condição de seca,
nível dos rios mais baixos, prejudicando justamente as principais culturas na região norte do Brasil, sem esquecer que regime hídrico no norte do Brasil traz um impacto muito significativo em todas as regiões aqui do Brasil. Por isso, nós aqui na Globo Rural estamos muito atentos a essa conexão que existe no clima em todo o Brasil, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, e os impactos na agricultura, já que este ano estamos esperando uma condição de laninha e algumas regiões do Brasil não devem ser muito favorecidas por conta deste fenômeno climático. Semana que vem estarei de volta com mais informações com relação ao clima aqui no Brasil, que é o Williams Bini, meteorologista.